Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do NBS Readers, o podcast da nova linhagem de líderes e gestores que está se formando no Brasil. Bom, eu sou o Thiago, sou o host desse podcast, junto aqui com a Juliana Velo. Hoje temos o convidado Samuel Moragas, empresário, empreendedor e amigo, e o Leonardo Guimarães, especialista em IA e muitas outras coisas, né? Bom, hoje a gente vai mergulhar numa leitura que atravessa gerações, carreiras e culturas. O clássico, Os 7 Hábitos das Pessoas Mais Eficazes, do Stephen Covey. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Exatamente. Mostra Esse aí livro... mostra a capa Mostra o aí, livro aí, Samuel. Samuel. Aqui, ó. Lá. Aê. Esse livro não é um livro comum, ele é um convite a uma virada de chave profunda da reatividade para a proatividade, da correria para a clareza e do controle para a influência. Ao longo desse episódio, vamos discutir hábito por hábito, provocar reflexões práticas, compartilhar vivências e, acima de tudo, olhar para dentro. Porque, como o próprio Covey diz, toda transformação duradoura começa de dentro para fora. Então, se você quer crescer como líder, alinhar suas decisões, seus valores e construir resultados sustentáveis, esse episódio é para você. Mas antes de tudo, clique aí no curtir e comece a seguir a gente também aqui no YouTube, beleza? Então vamos lá. Toda transformação começa de dentro para fora. Profundo, hein? Quem começa? Profundo. Ele fala muito sobre isso, né? Quando a gente quer mudar alguma coisa, quer ter uma transformação, não adianta olhar para o outro. A gente tem que olhar para os nossos valores, para os nossos paradigmas, para aquilo que está dentro da gente e ver o que é possível mudar, aquilo que a gente controla e aquilo que a gente não controla. Porque não adianta tentar mudar, exercer uma mudança própria e pensando no outro, né? A gente não controla o outro, a gente não controla como as pessoas vão se portar em relação a gente. Mas a gente se controla como a gente vai se colocar no mundo. A gente enxerga o mundo pela nossa ótica, né? Exatamente. E não pela ótica do outro, e a gente tem que começar também a enxergar pela ótica do outro. E uma coisa que ele traz ao longo do livro todo, essa questão da ética do caráter e a ética da personalidade, né? Que é a base para a gente poder fundamentar todos os hábitos, né? Todas as mudanças que ele está propondo da gente fazer, e que essa questão do caráter tem que ser genuína. Sim. Você realmente tem que mudar a questão da integridade, da ética, de todos esses valores que você tem dentro de você. Não adianta você querer forçar um sorriso para uma pessoa, forçar uma atitude, forçar alguma coisa, só para poder aliar aquele pensamento positivo. Não, você tem que realmente, de dentro para fora, mudar os seus valores, enraizar aquilo. Se você já não tem isso da família, de infância, etc., tem formas, né, de você resgatar, né, de criar. Mas isso tem que estar muito bem enraizado dentro de você para você conseguir pôr em prática os hábitos que ele está propondo, né? Ele já parte do pressuposto, né, do princípio, na verdade. Ele fala muito dos princípios, que toda mudança, de fato, que precisa ser realizada na nossa vida, tem que ter como base nossos princípios. E acho que a partir daí que ele começa... Ele até fala, né, que... Fala que não se sustenta, né, quando não está baseado em princípios. Ele monta os 7 hábitos, ele mesmo fala que não foi ele que descobriu esses 7 hábitos, mas sim são princípios universais que ele fez meramente catalogar e mostrar como usar aquilo. Ele tira até de si esse mérito, né, dentro do livro. Seria praticamente uma formatação. Você tem que reformatar o seu setup, né, o seu mindset para você. O livro, eu achei que a proposta é um mergulho, entendeu, nessa questão. Porque hábito todos nós temos. Você pode controlar o hábito que você quer, tá? E se você não controlar o hábito, você vai adquirir o que alguns chamam de maus hábitos, né? Uhum. Então, a proposta que eu entendi é que você pode sim, você tem que começar... Pode desenvolver, né? Desenvolver essa mentalidade, essa reformulação de mindset, e assim você consegue a transformação dentro dos principais hábitos, que são os 7 que ele cita, dividido aí em 4 partes, né? E ele categoriza aí como a questão das vitórias, que a gente vai falar mais à frente, mas o que me chama a atenção é que o livro ele traz
ele vai e volta, né? É assim, tá tudo convergente, né? Convergente. Se você lê com cautela, com atenção, você consegue montar ali algo que realmente pode transformar a sua vida. Ele é um bom guia, né? É um bom guia, sim. Antes de começar o podcast, a gente estava até comentando que a gente vai ter que reler o livro, né? Porque a gente leu com o olhar do podcast, mas assim, eu já estou ansiosa para reler e pondo em prática na minha vida várias coisas que eu identifiquei ali como oportunidades. É porque você consegue, na verdade, com o livro, categorizar a vida em vários nichos, né? Tem uma parte que fala da criação de filhos, outra parte mais focada no profissional. Tem um manual de criação de filhos. E nós lemos com base no nosso ponto de vista, né? Sim, da nossa ótica para o mundo. E agora, né? depois dessa discussão, provavelmente a gente vai ler, até porque ele fala, um dos hábitos é você aprender a ver e escutar sobre novas óticas e sobre uma nova visão. Aí tem aquela fala que eu costumo usar, que é cada ponto de vista é uma vista a partir de um ponto. Então, a forma com que eu enxerguei, por exemplo, foi voltado provavelmente mais para a área comercial que eu vivo no dia a dia, que é a minha essência, né? Você, pela parte do empreendedorismo, Thiago, finanças e Leonardo, provavelmente aí com essa visão do marketing, da IA, né? E aí a gente junta isso tudo, eu acho que vai dar um excelente dever de casa pra gente aí, rever isso aí. mais à frente. É bem provável de ter hoje um episódio bem rico, né? 4 visões diferentes da mesma coisa. E eu quero começar fazendo uma confissão, né? Porque você pega o livro, pelo título dele, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, quando eu bati o olho no livro, eu falei, é autoajuda. Não gosto de autoajuda. Eu também, o preconceito é uma Total, coisa incrível, né? Eu com o título do livro já estava também, preconceito. Eu falei, mas é um best-seller. Aí é autoajuda mesmo. E aí, todo mundo atrás de soluções rápidas e fáceis, né? E aí, quando eu comecei a ler, que eu vi o prefácio do Jim Collins, eu falei, caraca, bicho, pera aí, deixa eu ler esse negócio direito, que ele vai mostrando como todos os grandes líderes, né, os líderes nível 5, também cultivam os 7 hábitos. Eu falei, isso é muito bacana, esse paralelo. Inclusive, o livro do Jim Collins vai ser um dos livros do nosso NBS Readers, né? Sem dar spoiler. Ele já tá rolando nas enquetes lá todo mês, ainda não ganhou, né? Mas eu sempre coloco ele. Mas eu acho que ele vai vir hora, em breve, né? E outra coisa que eu queria levantar também é a questão da data do livro, né? O livro, inicialmente, a primeira versão dele é de 1989. E ele é tão atual, mas tão atual, que, assim, é impressionante a capacidade intelectual do autor. Existem princípios e conceitos que são atemporais, né? Exatamente. Pode ficar tranquilo que eu não vou falar aquilo ainda, não. A crítica fala que é temporal, e realmente é. Quando você vê quando foi escrito e vê os dias de hoje, como você pode aplicar nas distintas áreas profissionais, é absurdo. E reforça o próprio argumento do autor, né? Que fala, não, os 7 hábitos são baseados em princípios universais que estão em todos os lugares. Me lembrou um pouco no início do livro, depois ele entra na metas e outras coisas que fogem. Mas no início do livro, ele falando isso, me lembrou o livro do Thiago Brunet, dos princípios milenares também, que ele traz princípios milenares, bíblicos, etc., que são atemporais, que também começa, né, falando muito dessa coisa do caráter, da ética, de uma série de outras coisas que a gente tem que ser genuinamente para tudo dar certo na vida, né? Na verdade, é a nossa base. Acho que o ponto central aqui é que a sociedade, como a gente conhece, foi construída baseada em tentativas e erros. Não adianta agora alguém chegar achando que é mais esperto de todo mundo, mais inteligente de todo mundo, querer desconstruir tudo que foi feito e falar, não, agora é assim. Né? E o livro é mais uma prova disso que, sim, princípios que a gente pode ter como norte, que deu certo lá atrás e vai continuar dando certo por muito tempo. E, Thiago, tem uma coisa que você fala muito também, que é a questão do semear, né? Ele usa até aquela analogia da fazenda, Léo. Lembra que, imagina se você planta agora no verão e só lá no outono você vai regar. Não adianta, não vai vir nada. São as 3 fases, né? Então, plantar, você tem que
adubar e depois colher. Você não vai plantar mamão e colher laranja, você vai plantar Sim. mamão e colher mamão. Não, Porém, e- se e você não a- adubar Fazer pelo caminho, você não vai ter um E produto final de regar qualidade. todos os Fazer as dias, coisas na ordem certa, fazer as exato. coisas com E o constância, processo. com disciplina. As coisas grandes levam tempo para serem construídas. Não adianta você querer transformar um relacionamento de um dia para o outro, né? Você vai plantando A ali, gente vive regando. num momento de imediatismo, né? Total. A geração atual é de imediatismo. Querem soluções rápidas e milagrosas para problemas maiores. E não existe remédio doce para uma doença amarga. E Né? Você detalhe, tem que ter uma dosagem amarga para resolver esse problema. pegando o gancho ali da Juliana, essa questão do plantar, semear e colher, detalhe que você não tem certeza se você vai colher. Você tem que ter a fé, crer, Exato. né? Então você não sabe, né? Isso é uma, não sei quem chegou a ver o filme A Colheita, né? Então traz muito interessante esse... Eu penso um pouco complementar isso. Eu penso no viés de regra e exceção. Se você plantar, adubar no tempo correto e cuidar, a regra é colher. Eu Mas também pode acho. ter exceção de, pelo caminho, acontecer um problema. Dificilmente Né? você não vai colher se você fizer o passo a passo direitinho. Fazendo uma alusão assim, os caras falam assim, criador de conteúdo, não fez faculdade, nem nada, tá milionário. Quantos criadores de conteúdo no universo que tem que estão milionários assim? Não é regra e exceção. Exceção, pode ter alguém que vai bombar? Pode. Jogador de futebol. Se você for olhar os caras que milhão. ganham muito, é 1 bilhão de jogadores. Ou seja, se você plantar, você pode colher. Agora, se Exato. você não plantar, você não vai Com Acho que colher. isso é muito certeza menor. você não É vai a mesma colher, coisa né? a apologia que se faz hoje ao ensino, né, superior. Exato. E, não, hoje você não precisa mais. Aí eu costumo dizer, né, porque as pessoas falam assim, estudou, tem graduação, tem pós-graduação e está trabalhando no Uber, sei lá. Você escuta muito isso, né? Não sei. Aí a questão é, se ele estudou, graduou e etc, e se especializou e está lá, imagina quem não o fez. Aonde vai estar? Então as chances são bem menores. Mas isso é Conhecimento fácil não de pode parar. derrubar essa falácia aí, porque normalmente quem fala isso é quem não estudou. Exatamente. Ponto 1. Ponto Sim. 2. Vamos trabalhar com fatos e dados, né, e com coisas empíricas. É isso aí. Se você for olhar o número de pessoas, criadores de unicórnio, por exemplo, empresa de mais de $1 bilhão, apenas 3% não tem graduação. O resto tudo, ou graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Aí quem não tem graduação, você vai pegar os caras, não, estudou em Harvard, só não formou. Pô, o cara só pra entrar em Harvard, irmão, já é um nível acima, né? Mas na Aí hora o dele cara aqui contratar, quem que ele vai buscar? Exato, também. É um ponto de atenção. Aí vai pegar um cara aqui, né, que não faz nada, não busca nada, não vou estudar porque o Mark Zuckerberg não formou. Pô, regra e exceção, né? E esse negócio da colheita, de plantar e colher, ele está muito ligado aos 2 primeiros hábitos, né? De proatividade, ou seja, você tem que ter o ímpeto de fazer e o de ter alguma coisa em mente. A Você gente vai chegar lá começa nos sempre com o negócio em mente. Não, e eu também já ia puxar o gancho do primeiro hábito com essa fala do Thiago. Ele diz muito que o primeiro hábito, né, seja proativo. As pessoas proativas não ficam procurando desculpas. Sim. Fulano não estudou. Não, esquece desculpa. As pessoas proativas vão lá e fazem o que tem que ser feito. Não ficam procurando atalhos, desculpas ou exceções pelo caminho, né? Então vamos para o primeiro hábito, já que são Vamos. 7, a gente tem O um longo primeiro caminho pela hábito frente. ou seja proativo. Aliás, vou até sugerir para o nosso editor colocar aqui na tela a mandala, né? Que ele faz com 7 Diagrama. hábitos, o diagrama, que é bem Exato. bacana também, para todo mundo visualizar. Abrindo o primeiro hábito, né? Seja proativo, já me chamou a atenção muito de cara, porque todo mundo utiliza-se do proativo, a pessoa que consegue antever alguma coisa e ir lá e fazer. Só que ele é muito mais profundo nesse sentido de proativo. O proativo que ele faz a questão do seja proativo, não seja reativo, que é o que você falou, que é você ficar arrumando o culpado, né? Você fica, eu não vou empreender porque eu não tenho todos os recursos necessários. Eu não vou empreender porque o governo não tem apoio, o governo não é sólido, a gente vive incertezas, o dólar está subindo, a importação está, entendeu? Então ele já quebra isso. Aí entra na questão do vitimismo, mimimi e terceirizar a culpa, né? E aí, assim, eu tive uma experiência muito legal, porque eu mergulhei, né, nesse primeiro
hábito eu mergulhei. E eu fui fazer um paralelo, conforme eu fui lendo, e eu gosto muito de filosofia, então eu fiz um paralelo com Sartre, que é existencialista. E ele tem a mesma percepção, não sei quem veio primeiro, mas ele tem a mesma percepção, que é aquela coisa do eu sou responsável pelo que eu vier a ser. Que tem tudo a ver com o livro, né? Não é à toa que, obviamente, é o primeiro hábito, que a primeira coisa que você tem que fazer é assim, eu vou ter que criar hábitos corretos para que eu não adquira hábitos ruins, e aí entra a questão do mindset, de ser positivo, de ser proativo, propriamente dito, de conquistar, né, o que eu quero em função do que eu me determino a fazer. E eu assumo a responsabilidade. Eu vou pro volante ali do meu veículo chamado vida e agora é comigo. Então não tem mimimi, não tem vitimismo, que a gente tem visto muito isso, tá? E Sartre ainda diz, né, que nós somos essencialmente frutos da nossa existência. Eu existo, logo eu sou, né? Então ele fala muito sobre isso. E a frase, né, que eu fecho, que eu gosto muito, que ele também usa de forma diferente, que é: eu sou responsável pelo que eu vier a ser. As escolhas são minhas, eu tenho que ter responsabilidade, eu tenho que saber para onde eu quero, o que eu preciso para conseguir isso e ir à frente, tocar o barco. Exato, isso aí a gente faz também um paralelo com, aí já uma questão mais polêmica, né, do conservadorismo versus progressismo. E a gente vai mais profundo, né? Que a sociedade como a gente conhece foi criada, está como está, baseada em tentativas e erros e em princípios milenares na nossa sociedade judaico-cristãos, né? Como lá os não roubar, não matar, enfim, seguir essa cartilha dos princípios que já foram testados e aprovados, né? E junto a isso tudo, nos tempos atuais, a questão da terceirização de culpa e a fragilidade do ser humano, né? Então, se a gente deixar esse discurso se fortalecer, a gente vai ter cada vez mais pessoas fracas e menos responsáveis por sua própria vida. Isso já falando de uma forma mais geral. E nesse livro, ele, apesar de não citar os mesmos exemplos, ele faz um paralelo com outros exemplos que remetem a isso também, né? Sim. O que eu acho interessante nessa parte de proatividade é que ele separa, né, em dois círculos a nossa influência. É o círculo de influência, ou seja, aquilo que a gente tem domínio, que a gente controla, e o círculo de preocupação, aquilo que a gente só se preocupa e não pode fazer nada em relação àquilo. E aí é aquilo, terceirização de culpa está nesse círculo da preocupação. O governo é instável. O que a gente pode fazer então? Focar no nosso negócio. Exato. Procurar se aprimorar, vamos fazer um MBA, vamos... Exato. Buscar soluções. Que entra na questão do ser proativo, né? As vendas não estão legais. O que a gente pode fazer? A gente começa a investir em marketing, busca processo de venda, busca melhorar a gestão, fazer toda essa questão. Ele dá um mapa, né? Não é só o autoajuda tipo solto. Você tem que melhorar e ser proativo. Não, Exato. Aqui está um mapa de como você faz isso. Passo a passo. E é sequencial, né? Você já passou pelo segundo e pelo terceiro hábito ali. Não, esse né? é só no proativo. Não, esse é só eu o sei, mas ele se vai... misturam que mesmo. ele fala, Se misturam. Exato. É muito interessante, que seria o urgente e o importante. Sim. Né? Quando você tem a sua meta no batendo. Então, o foco que você falou é óbvio, né? Assim, ó, o que eu vou fazer aqui? Não sou vítima, eu tenho que levantar. Eu tomei uma decisão, entendeu? Eu sou o responsável, não posso terceirizar a responsabilidade, consequentemente culpa, né? Vamos guardando as devidas proporções, vamos fazer o seguinte, então, em cada hábito a gente entra num consenso aqui de uma frase de efeito para fechar o hábito. Somos o que repetidamente fazemos. Boa. Independente de ser bom ou ruim. Exato. Inclusive, só para concluir, ele fala o seguinte, que as pessoas proativas, responsáveis, etc., tá chovendo, não são influenciadas por isso. Eu tenho que fazer, vou fazer o que tem que ser feito e acabou. Sim, exato. E isso é muito da vida adulta, né? Da maturidade da vida adulta. Vamos focar o que está na nossa área de influência e parar de terceirizar a culpa e problema. Basicamente isso. Show? Show. Estamos alinhados, então? Então, bora pro segundo. Comece com o objetivo em mente.
Essa é fantástica, né? Essa é fantástica e essa misturada com a priorização lá do... Como chama o terceiro? Terceira é a Primeiro primeira mais mais importante. Primeiro mais importante. Essas duas combinadas são extremamente importantes e extremamente difíceis de serem implementadas. Sim, total. Porque se você não tiver clareza do teu objetivo, você Visão, não né? consegue cascatear as atividades da tua rotina que vão te fazer atingir esse objetivo. E aí você acaba sendo só reativa às urgências que acontecem, as coisas que as pessoas pedem para fazer o tempo inteiro. E quando você vai ver, passou a semana, passou o mês, o que você fez em prol daquele objetivo maior, que era seu sonho e tá ali parado. Trazendo isso para Que prática, difícil. trazendo isso para prática, você tem que expor a sua visão, que é o seu objetivo lá final, e expor também o caminho, tornar isso público. Falando em empresa, você vai ter lá um espaço na tua empresa que vai estar lá dizendo passo a passo o seu planejamento estratégico inteiro e a visão final. Você tendo isso bem claro, onde todas as pessoas de importância têm acesso, a gente vai caminhar junto para chegar lá. O tempo vai passando, você vai olhando para o cronograma, está executando ou não está, né? E na operação do dia a dia das empresas, principalmente num cenário de incerteza como é no Brasil, a gente acaba entrando no redemoinho, acaba entrando em cobrir o caixa do dia, o problema imediato, e esquece da visão do negócio. Isso é uma verdade, né? Então, parece que não é um discurso muito lúdico de falar missão, visão, valores, não. Quem coloca isso na cultura da empresa de fato são as pessoas que vão estar com a empresa lá na frente em outro patamar. Esse segundo hábito é interessante, né, para mim, porque o Léo até conhece uma frase minha, né, que viva o presente pelo que você definiu no futuro, entendeu? Então, eu uso muito essa frase e isso aí, ele não serve só para a vida profissional ou para quem tem uma empresa. Na realidade, até para sua casa, para sua família, Claro. né? As pessoas saberem exatamente E ele fala no livro. qual é o que você está determinado, qual é o seu objetivo fim, digamos assim, a sua meta, tudo facilita, né? Muito, entendeu? Eu, né, tenho isso bem definido, mas faz toda a diferença quando você tem para onde você quer ir. Aquela história analogamente, de forma simplória, você quer ir para um lugar X, com aquela paisagem bonita, você tem aquela imagem ali que você vai chegar lá. Se você está com isso bem definido, se você pegou um trânsito, se você tinha buracos, um pare e siga, nada vai tirar você desse rumo, dessa estrada. Você vai esperar o tempo que for necessário para você atingir. Quando isso não acontece, o que você começa a fazer? Começa a discutir assim, vou voltar? Vou desistir? Entendeu? O problema, Samuel, é que muita gente não sabe aonde quer chegar. E aí não necessariamente está na estrada certa. Essa frase aqui eu achei dele muito boa. É possível viver ocupado e muito ocupado, sem ser muito eficaz. Quantas pessoas você olha, a pessoa não tem tempo para nada, tá super ocupada, cansada, mas tá chegando aonde? As suas atitudes te levam a qual lugar? É o As pessoas não redemoinho, né? sabem falar não. E acabam Isso. assumindo uma série de atividades inúteis pro objetivo dela. Via E de a regra, liberdade do não é maravilhosa, viu? Eu já Exato. estou numa fase que eu falo não com uma Exato. tranquilidade gigantesca, então é muito bom. A via de regra em gestão é o que fala lá no outro livro, né? As 4 disciplinas da execução. O empreendedor acaba entrando num redemoinho, que é de correr atrás de problemas, esquece visão de lado do negócio a médio e longo prazo, e quando vê, passam-se anos e está na mesma ou pior, andando para trás. Isso é um ponto muito importante. Esse segundo hábito, ele extrapola, né, não só a questão de corporativa, empresarial, liderança, mas ele traz para o âmbito pessoal também, né? Ele fala que é muito importante a gente ter uma declaração de missão pessoal. E aí, Pouca gente faz isso, né? A gente faz as metas no ano, mas não faz uma missão pessoal. E revisita essa missão. Quando eu comecei a ler esse segundo hábito, que ele começou, você tem que ter em mente aquilo que você quer.
Ou seja, você já tem uma, tipo, confissão positiva, já imaginando que você tá lá na frente. Falei, não, você tá vendo? Autoajuda, não quero. E aí ele começa, não, precisa ter uma declaração de missão pessoal. E ele vai explicando por que funciona. E aí, pensando no lado corporativo, que toda empresa também tem que ter, eu falei, caraca, isso aqui é disruptivo. Mas só que é nós disruptivo somos- de 1989. Nós somos a nossa própria empresa, né? Sim, total. A gente tem que estar bem com a nossa empresa pessoa para poder gerenciar a empresa A corporação. gente tem que administrar a si mesmo, né? E aí Exatamente. muita gente não vive isso. É a primeira a instituição pessoal, aí depois vem a instituição familiar, depois vem a instituição empresa, depois vem instituições grupos, porque você vê que serve para tudo. Você está bem definido, você saber o que você quer, onde que você quer chegar, facilita para você rejeitar muita coisa. Às vezes, o estudante que está em fase final de curso, aqueles inúmeros convites tentadores, só que ele tem, claro, a carta de a declaração dele, né, do propósito dele, está definido. Então, nada abala. E esse conceito dialoga com o outro livro que a gente comentou, né? Que começa pelo porquê. Uhum. Você tem que ter um porquê claro. Mas, lógico que quando ele coloca o segundo hábito, essa declaração pessoal, acho que ele amplia esse negócio. Vocês chegaram a fazer esse exercício? Vocês definiram uma Esse vai declaração? ser na releitura. Ontem eu recebi um WhatsApp, assim, do nada. Vamos fazer a missão da nossa família. Aí eu tinha esquecido do livro, né? O que você tá querendo dizer com isso? Gente, o livro Fez ensina você a exatamente a administrar mesma empresas, administrar você Aí mesmo, ninguém administrar vai seu ganhar. casamento e administrar seus Você filhos. fez Olha exatamente o que eu fiz livro. quando eu cheguei nessa parte. Mandei pra Rafaela, vamos fazer a missão da nossa família. Aí Acabou. eu falei, missão de quê, menina? Ficou doida? Ela, do livro. Eu falei, ah, pô. Tá certo, verdade. Simone também recebeu o WhatsApp Simone, recebeu? para fazer Ah, missão. não, missão não, da não, família. pensei que tinha mandado. Falei, não. Não, é Não. com você. É, Tá, vamos pro terceiro hábito. mas então. vai receber. Não, só Vai receber. para comentar mais uma coisa, eu não me lembro se é nesse hábito ou se é no próximo, mas acho que tem muito a ver com esse. Uma coisa que eu sempre falo, também até nas minhas aulas, é que nós temos vários papéis que nós desempenhamos na nossa vida, né? O papel como administrador, gestor, empreendedor, papel como mãe, pai, papel como filho, irmão, papel na sociedade, etc. Então, um dos exercícios, além de escrever a missão pessoal, ele pede pra gente escrever quais são os nossos papéis, quais 3 atividades desses Sim. papéis, qual é a importância de cada um desses papéis, até mesmo para na hora de você distribuir o teu tempo, percentualmente falando, você distribuir conforme o foco que você precisa dar em cada um dos seus papéis, que também é super importante, que Sim. faz parte de você saber onde você quer chegar, né? E que vai determinar o que é importante ou não, de fato. Ou É. até mesmo no momento de crise, no momento que você tem que estabelecer alguma urgência, que é mais importante? Teu filho que tá passando mal ou, né, talvez uma reunião que alguém possa te substituir. Enfim, aí você tem situações complementando- aí pra colocar. Complementando Samuel disse, Juliana, também não existem várias vidas, né? É uma vida só. A gente tem que tentar o equilíbrio em tudo. Então, não é minha vida particular, minha vida profissional, minha vida acadêmica, minha vida no esporte. Não, a vida é uma vida só. A gente tem que Claro que carregar em os pratinhos ali. em fases você acaba se dedicando numa proporção maior para alguns papéis do que Exato, outros, que você são está etapas da construindo vida, né? coisas, Sim. mas você nunca pode abandonar o outro papel. Não Exato, são adianta etapas. você chegar lá na frente, ter construído um império e falar, tá, meus filhos estão largados, né, mexendo com droga, Quem são meus mal filhos? psicologicamente, não vivi a infância dos meus filhos, então não adianta. São etapas Você tem da que vida, cuidar. né? E cada etapa, cada momento, você tem um foco diferente, não pode obviamente. negligenciar os Mas não pode papéis. negligenciar todos E aí, os só outros para não papéis. deixar passar, Tem muito assunto esse livro. repare que se você tem que definir isso bem para você não cair num problema no primeiro hábito. Senão você começa a ter dificuldade e daqui a pouco você está Não consegue ser proativo. culpando alguém, né? Porque Exato. não conseguiu, porque a sua carta declaratória não está bem definida, Sim. você não definiu bem, tá, aonde você vai chegar. E, obviamente, isso. você começa a quebrar em cima, já começa a esbarrar. Mas o gancho que ele traz no livro é justamente sobre esse ponto. Que uma vez que você definiu sua declaração, você sabe os papéis que são importantes, você consegue ser proativo para realizar aquilo ali. E aí ele vem para o terceiro hábito que fala do que é o mais importante, né? E te dá lá Isso a aí. matriz para definição. Vamos entrar E aí nele, vem a mas e a consciência. frase do hábito 2? Hábito 2, qual a frase?
E aí? Vamos lá. Ó, você Acho que eu falei, né? clichê. Somos o que repetidamente fazemos. É clichê, mas Esse é o digamos esse assim, é ó, proativo. para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Né? Eu iria- clichêzão. Boa, aí, pode ser essa. Eu iria também mais prático. Mas- Estabeleça a sua visão e o passo a passo para chegar lá. É. Tudo é criado primeiro como ideia e depois Isso, que aí é no do mundo livro, tá empírico. lá no livro. Também, Exatamente. muitas frases, gente. Vamos lá. E fechando, só para fechar, né? De novo, Sartre, ele fecha isso com aquela definição também. Você vê que você consegue embrulhar as duas coisas aí da definição, entendeu? Defina o que você quer, logo você seja responsável e aí você toma suas decisões a partir disso, Show de bola. sem terceirizar. Terceiro hábito, primeiro o mais importante. A diferença entre urgente e importante. O que é urgente e importante? Né? Quer que eu fale? Então, Pode falar, pode fica à falar. vontade. assim, tem várias visões, né? Vamos lá, vamos puxar um pouquinho pro comercial aqui, né? Por exemplo, a gente costuma dizer que vendedor tem que estar na frente do cliente falando com o cliente para ser produtivo e não estar ocupado com outras coisas. Então, para fazer aí a pegada, o que é importante e o que é urgente. Está falando com a atividade fim que ele tem que fazer, ele tem que estar falando com o cliente, ele tem que estar prospectando o cliente, ele tem que estar demonstrando o produto, ele tem que estar negociando alguma coisa, entendeu? Então isso, como exemplo, é algo o quê? Importante, que faz a diferença, que tem relação com o segundo hábito e consequentemente com o primeiro. Já você pega o que é urgente, é o que vai aparecer no meio do caminho. Aquele cliente que interceptou de alguma forma, precisou, a entrega atrasou, alguma coisa que não é a atividade fim dele, mas que acaba se tornando uma coisa urgente, né? E o livro fala muito sobre se você não resolver as coisas importantes vão virar coisas urgentes e aí você tem que lidar com isso de outra forma e gerando perda, né? Tem a matriz, provavelmente você vai falar da matriz, que é muito boa, do Eisen. Eu trouxe até na minha aula essa Você matriz, trouxe, né? sim. Na verdade, assim, até para um pouquinho antes, para quem talvez não seja da área comercial, enxergar o conceito como um todo. Ele traz uma ferramenta valiosíssima que todo mundo deveria usar, que é essa matriz. Então, a matriz, ela cruza urgente, importante, não importante. E aí você vai colocando nos 4 quadrantes as atividades, né? E ele fala justamente isso. Tem coisas que tiram a nossa atenção, e não são importantes, não são urgentes, mas a gente acaba toda hora sendo pego, tira um celular, uma correspondência que chega, um e-mail que não é daquele assunto, tiram a gente do foco. Tem as coisas importantes e urgentes, que muitas vezes a gente tem que parar tudo para resolver, mas que a gente tem que trabalhar para que elas diminuam na medida que você constrói as coisas importantes, mas não urgentes, que demandam um planejamento, que demandam todo um trabalho de construção de relacionamento, por exemplo, você tende a ter menos coisas urgentes, porque você já antecipou aquele problema e já resolveu de uma forma muito mais saudável dentro de uma rotina organizada, né? Então, é uma forma de organização de agenda, é uma forma de priorização de atividades, eu acho ela muito eficaz, muito eficiente, mas você tem que ter a disciplina de fazer sempre. Sim. Né? Ele fala, inclusive, que a sugestão que ele usa nos tempos atuais, que no caso era em 89, mas é super atual, é você programar a tua agenda semanalmente, porque se você programa por dia, você não consegue fazer esse planejamento semanal. Você programa por mês, é muito tempo, você não consegue entrar nos pormenores. Mas o ideal é você programar a sua agenda semanalmente, detalhando, né, classificando pela matriz e deixando também espaços em branco para coisas que vão acontecer que você não pôde antecipar, né? Então, eu gostei muito também de um quadrinho que ele faz, que ele lista as atividades e aí ele vai dando... identificando o que é cada uma para poder colocar de uma forma bem metodológica mesmo. É só lendo para entender a fundo a ferramenta, mas leiam, não deixem de ler. E com isso organizado, você consegue eliminar, né, o que não é urgente e que também não é importante. Exemplo, rede social. Hoje é muito comum
né? Você vê colaborador, tudo, você dispersa muito fácil. A gente Com também, esse né, volume gente? de informação que a gente tem, é muito fácil você dispersar. Você está fazendo uma coisa, quando você menos espera, você está vendo outra e nem começou ou deu continuidade naquela É um tarefa. exemplo para deixar bastante didático isso que a Juliana explicou aqui, que ele usa no livro, é a atividade física, né? Que ele fala que você tem lá a matriz com que não é importante, não é urgente, é importante, mas não é urgente, importante é urgente, e aí que a atividade física está ali no quadrante importante, mas não urgente, e que a gente vai postergando toda a atividade física, e aí quando vai pegar a conta, que já os anos já passaram, o negócio já, você não tem como recuperar, aí ficou urgente, e aí você não recupera a saúde na urgência, né? Às Tomar vezes muito- alguma reunião de networking, alguma construção de relacionamento que toma tempo, você tem que estar ali mergulhado e deixa eu te fazer alguma coisa que você vai riscar rápido da tua lista, você fica postergando. Quanto mais você posterga, menos você constrói coisas que depois você não precisaria. Tomar muito cuidado em não focar nas coisas de fato importantes para que tudo não vire urgência, né? Se tudo Sim. virar urgência, você acaba trabalhando e resolvendo nada. Você não evolui, né? Você só apaga incêndio, mas exato. você não vai para o próximo nível. Você fica perdido entre influência, tá, e preocupação. Porque influência você de fato pode resolver. Uhum. É aquilo que está naquele âmbito que depende de você fazer. E já quando você pega no sentido de outras coisas que não são exatamente influência, você não depende, é só preocupação. Né? Eu costumo dizer que você fica tentando resolver o problema no campo mental, mas que no físico você não pode fazer nada, isso é perda de tempo. É verdade. Exato. E, Thiago, só puxando um gancho, como a gente vê isso nas consultorias, né? Muito, Empresas que vivem só apagando incêndio muito. e não param para pensar no próximo nível. Aí mistura com o hábito anterior. Os caras não têm uma visão bem construída, não sabem de fato onde quer chegar, não fazem o passo a passo do que fazer para chegar lá e vai trabalhar todo dia no primeiro horário, sai tarde só atrás de urgências, Sim. planejamento nenhum. É né? isso. Famoso bombeiro. Famoso bombeiro, exatamente. Então, para fechar, a nossa frase, então, do primeiro mais importante, Para fechar, eu tenho uma frase. vai. O importante e não urgente ainda é se capacitar no MBA Gestão na Prática, lá em Fortaleza. Exatamente. É exatamente. isso aí. Faz enquanto não vira urgente, porque depois que virar urgente, você vai ter que correr atrás. Porque aí é completo, né? Quando você pega um curso como o nosso, você pega na aula da Stephanie e do Rogério Salome e vai falar de liderança, né? Missão, visão, valores, então vai definir onde quer chegar e como, né? Aí entra finanças, vamos estruturar isso tudo para que tenha recurso financeiro para caminhar. Vai na Juliana, planejamento estratégico. Chega no Leonardo, como isso tudo virar valor financeiro com inteligência artificial, agilidade e marketing. Enfim, a turma é fera, né? Então não tem desculpa, vitimismo, que aí volta lá no primeiro hábito de Sim. terceirizar a culpa, por que eu não cheguei lá, né? Sim. Tem E que ir assim, atrás, tem que ser proativo. não tem que ser só em Fortaleza, creio eu. Pode ser também em Vitória, né? Vai ter no Brasil o todo. Brasil Brasil todo. todo, Brasil todo. Porque a turma agora que abriu a Agora semana é Fortaleza. Fortaleza. Exatamente. Exatamente. Vamos pro quarto hábito, então. Quarto hábito, a gente já entra na visão pública, né? Sim. Os três Sim. primeiros hábitos eram visão Vitória particular, vitória particular, que você tem que organizar a si mesmo para poder... Edição Tornar-se aí, vamos publicamente. colocar a mandalinha então na edição, né? Pra galera Por de casa favor. acompanhar. Eu, pelo menos, sou uma pessoa muito visual, então, para Exato. mim é essencial. Então, quarto hábito. Pense e ganha-ganha. Comercial? Ganha, ganha. Comercial, marketing, a palavra é de vocês. Então, eu vou deixar o espaço para ele, para ele falar do marketing, porque é tudo que a gente gosta, né? Total. Por exemplo, eu vou falar em venda, porque tem dois pontos. Depois eu vou falar da minha tese de primeiro, mestrado, me lembrei. não tem como você liderar e montar uma equipe se você não tiver essa visão de ganha-ganha. Porque ganha-ganha, quando fala ganha-ganha, você pensa logo que é dinheiro, né? Dinheiro para lá, dinheiro para cá. Mas não é só disso. O ganha-ganha vem também do respeito, da admiração, do entendimento, sabe? De tudo isso. Então, quando você está liderando equipe, é muito importante você ouvir. Você tem que ouvir o outro. Você tem que entender. A gente, às vezes, ouve muito, digamos assim, já já pronto para responder ou sem dar muita atenção, que realmente importa.
entendeu? Então, esse exercício de você fazer essa audição verdadeira, para que isso cria conexão, isso cria afinidade e respeito, que eu tenho como o principal item para nascer uma boa relação, qualquer que seja, é o respeito. Seja marido e mulher, seja cliente e fornecedor, seja, sabe, funcionário e o empresário. Eu acho que na amizade, em todo lugar tem que ser isso. Então, na equipe é fundamental. Quando eu estou formando, eu não monto produto, né? Eu elaboro serviço. Eu tenho alguns serviços bem diferenciados no meu portfólio. E eu uso o que ele fala para poder saber se o meu cliente vai ganhar com aquilo. Então, quando eu estou desenhando algum serviço, eu tenho que entender assim, o que o meu cliente ganha? Se eu tenho a formato A e o B, e aí eu resolvi criar um C, eu vou criar isso com base em quê? Como é que eu vendo isso para ele? Por quê? Porque eu tenho que vender com alguma base. Ou ele vai ter economia, ou ele vai ter praticidade, ou ele vai ter segurança, conforto. Então, eu tenho que entregar alguma coisa para ele. E aí, quando você tem essa visão que ele traz nesse hábito, você consegue realmente desenhar o serviço de forma que você consiga fazer com que as partes ganhem. Por quê? Quando você cria um serviço, você tem que treinar uma pessoa que vai vender. E ela, para vender esse serviço, ela tem que entender o que ela vai ofertar de benefício, etc. E, consequentemente, o cliente tem que enxergar da forma mais clara possível o que ele vai ganhar com aquilo ali. Experimenta vender para o teu cliente uma coisa que não resolve um problema dele, que ele não precisava. Ele vai te comprar de novo? Exatamente. Eu acho que nos relacionamentos você tem que ter um jogo de soma positiva. Todo mundo tem que sair ganhando. E já passou aquela fase de você fazer um negócio só com a margem absurda e arregaçar na venda. Porque hoje, com a velocidade da informação, acesso a todo tipo de informação, você vai fazer uma venda só. O negócio não vai perdurar. Né? Você vai vender um carro, você consegue vender com um preço um pouco acima, o cara vai sair de lá, vai olhar na internet e falar, pô, fiz um mau negócio. O cara se aproveitou de mim. Então, assim, na minha tese de mestrado, eu fiz um estudo comercial da relação B2B entre o que os vendedores julgavam ser relevante para formar vantagem competitiva numa venda e confrontando com o que o comprador julga ser relevante na hora de fazer uma compra. Às vezes o vendedor pensa que uma coisa é importante para vender e o comprador está pensando que outra coisa é importante para vender. Né? E lá a gente chegou à conclusão que eles divergem em muitos aspectos, mas uma coisa que é consenso é que o foco nas relações comerciais atuais é de ganha-ganha. Se algum dos lados perceber que por algum momento a outra parte se aproveitou de um momento de fragilidade, seja de caixa, seja de conhecimento da outra parte, essa relação tende a se encerrar por ali e você reconquistar um cliente é muito mais difícil do que você começar do zero. Essa parte, né, para o Léo falar, a gente tem em negociação a questão da manter posição ou flexibilizar, né, baseado na teoria, né, dos jogos. Então, isso é muito importante. Às vezes, aí agora falando sim de negociação direta, fica na mesa dinheiro, bens, negócios, bons negócios, porque você não tem essa visão de que assim, poxa, dá para chegar aqui, então eu vou flexibilizar um pouco, em vez de manter posição para poder conseguir fechar esse negócio, conseguir fechar. E isso não vale só para o negócio direto, cliente-fornecedor, vale com a tua equipe de colaboradores. O que você pode fazer de melhor para que a tua empresa tenha um ecossistema mais leve, mais favorável, mais harmonioso? Esse hábito ele me chamou bastante atenção, porque talvez seja um dos mais difíceis do ser humano colocar em prática. Porque a gente está sempre buscando o próprio ganho, né? E aí você vê aqui o próprio princípio cristão que ele usou para montar isso aqui. Porque o cristianismo está com base em você dar sem receber nada em troca. Né? Deus deu e a gente não merecia. É a própria graça. E ele parte desse pressuposto aí, né? Desse princípio. Então, será que é possível colocar isso na nossa vida, no dia a dia?
Ou é muito difícil? O que vocês acham? Ô, Léo, eu acho super possível e eu acho que tem tudo a ver com o próximo hábito, já dando um spoiler, Total. que é você se colocar no lugar do outro. Então, a partir do momento que você cria esse padrão mental de sempre se colocar no lugar do outro, você naturalmente, nas relações, vai se preocupar em você ganhar e o outro também ganhar. Porque se você se colocou no lugar dele, você quer que ele receba o melhor. Obviamente que relação comercial não é uma filantropia, claro, É tem isso que aí. ter ganhos, Até porque mas... se você fizer filantropia, ele ganha e você não. Mas, por exemplo, numa relação comercial de uma venda, você pode ensinar ao seu cliente como ele vai rentabilizar ao máximo aquilo que ele está comprando contigo. Se Por você exemplo, se colocar no lugar a dele, se relação você ganha-ganha. souber ouvir atentamente, isso tudo vai influenciar positivamente. Mas atenção, Léo, apesar de a gente ter que buscar sempre a relação ganha-ganha na maioria das vezes, ele fala que nem sempre a relação ganha-ganha é ideal para aquela situação. Tem momentos, por exemplo, que você precisa ceder e que você tem que fazer um perde-ganha. Você não pode ter esse padrão mental, senão você está sempre se colocando por baixo. Mas tem sim situações que se você não tirar o pé, aquilo vai gerar um conflito maior, então você tem que saber identificar. Flexibilizar, né? Tem situações do depende também, apesar da grande maioria ter que ser o ganha-ganha. Pois é, o bacana... Por isso que eu levantei a questão pra gente discutir aqui, porque ele fala justamente isso. Se você não tiver um princípio muito forte dentro de você, você não executa isso daqui. Isso não funciona. E aí, os outros hábitos que vêm depois também não funcionam. Você não tem a segurança, a confiança. O ganha-ganha é né? muito baseado em princípios éticos, morais, caráter, né? Tem Total. pessoas que não conseguem fazer relação ganha-ganha de jeito E no nenhum. Brasil, Se ela que a não se gente- sentir levando vantagem sobre você em qualquer tipo de relação, E faz tem mal pra E no ela. Brasil, que a gente questão- tem sempre esse negócio do jeitinho e tomar vantagem, tá sempre Exato. ganhando, aí que... Na relação fornecedor-cliente, por exemplo, a gente só tem que tomar cuidado, conforme você está falando, que é o seguinte, a relação não se baseia em um ato apenas. Talvez seja mais ou menos a linha que a Juliana queria seguir. Então eu tenho que falar, hoje eu ganho, amanhã eu já não ganho tanto, depois de amanhã eu ganho um pouco mais, e eu vou equilibrando a balança Sim. para essa relação ela perdurar de forma a que os dois lados estejam satisfeitos. Mas esse é o ponto. Ele é bem radical nessa questão do hábito. Você vai repetir até se tornar um hábito para fazer sempre. Sim. Entendeu? Sim. Foi Mas- por isso que eu achei interessante esse hábito. Mas quem é da área de serviço, eu diria para você que quem é da área de serviço, principalmente serviço de longo prazo, né, que não é um serviço avulso, quando você tem contrato de Não tem recorrência. ele tem que ter isso. Se ele não tiver isso, eu vou falar do que Sim. eu conheço, né? Se eu não praticar essa questão, eu não vou longe, porque eu tenho relação com um contrato de 10 anos com você. Em algum momento eu vou ter que flexibilizar e talvez eu não virou ganha-ganha naquele ponto. Mas quando você pega isso lá numa régua, né, de tempos em tempos, isso Mas, dá a Na média relação, necessária. ele Mas eu acho que pega o o ponto dilui. central, todo. Se o ponto dilui. central aqui está na questão do oportunismo, né? Sim. Ah, sim. Então, se na relação um dos lados perceber que o outro lado está sendo oportunista, está se valendo da sua fraqueza momentânea, seja de necessidade do produto, ou seja de outras condições, e você está se aproveitando disso, é uma relação que tende a não durar. O cara pode até te tende. comprar naquela hora porque precisa, mas fala, pô, desse cara eu não confio, não tem mais relacionamento. Total. Isso é muito atual hoje quando você percebe aí o que tem sido oferecido na internet de milagroso, entendeu? Exato, Eu sei que é meio exato. polêmico, mas as pessoas têm oferecido aí uns gurus aí, milagres, né, da noite para o dia, que você vai conhecer o Éden e a gente sabe que não é assim, né? Tem Galera, que- resumindo, esse livro aqui dá um podcast para cada tópico, cada né? área. Deixa eu falar O tempo mais tá uma coisa passando, do ele tá no ganha-ganha, quarto Léo. ainda. Não, tá acabando. Ele fala dentro do ganha-ganha a questão da mentalidade da escassez Sim. e a mentalidade da abundância. Isso às vezes vem até da nossa criação, né? Sim. Se a criança é criada sempre comparando o irmão com o irmão, ou essa coisa toda. E a mentalidade da escassez, as pessoas acham que só tem aquilo, vai dividir, eu tenho que ficar com um pedaço maior, senão, né? Eu tenho que brigar pelo pedaço maior porque aquilo não vai multiplicar. E dali essa competição do perde-ganha, ganha-perde. Se você pensa na abundância, né? Vamos crescer e todo mundo ganhar. Aí Diferente. você consegue chegar no ganha-ganha. É o Vamos que lá, ele fala, frase né? pro ganha-ganha. A maré alta levanta todos os barcos.
Essa tá no livro. Boa, nós estamos Boa. filosóficos hoje. Não, o cara já começou já Sensacional. levantando um Sartre Não é, aí, né? e hoje é um Pô. podcast filosófico. Então vamos pro quinto? E o quinto tá diretamente ligado, né? Procure primeiro Diretamente compreender, depois ser compreendido. Ou Acho que tá muito escutativa. ligado. Isso aí tá direto na liderança, né? Exatamente. Aí eu liderar não por imposição, né? Mas por admiração. Sim. É a questão da empatia, é a questão do respeito, é a questão de você estar no lugar, se você tá numa conversa, você tá ali olhar no olho da pessoa e realmente ouvi-la, né? Porque hoje com essa coisa do multitarefas, as pessoas estão aqui, mas estão ali, você tá falando, a pessoa não tá te ouvindo. Exato. É ouvir Você tá na não pra reunião. responder, é ouvir pra entender, né? Você tá na Exatamente. reunião, Essa é a questão. você tá na sala de aula e a pessoa tá fazendo outra coisa e tá atendendo o telefone, né? Eu, assim, que sou mais antigo, acho que sou mais velho aqui. Eu Sou tô mais velho que rindo. você, né, Thiago? Opa. Pô, aqui Então, o eu que cabelo sou tá mais aqui ainda, velho pô. aqui, Ó o cabelo. eu sou da época que, né, você não atende um telefone numa sala de aula, você não desfoca, né, por Aham. comportamento e respeito, né, a quem tá ali ofertando o seu Eu conhecimento. tô rindo aqui que eu tô fazendo reciclagem de carteira de trânsito. Olha, não CNH. conta, Thiago. Olha, Essas coisas de pontos é incrível. Mas Aí essa conta- uma pergunta lá hoje que eu tava fazendo um teste lá pra fazer a prova era assim, a pergunta era meio assim, qual a melhor forma de você entender a mensagem na comunicação? A resposta correta é olhe nos olhos de quem tá falando com você. Isso Mas é é importante, engraçado, né? porque é óbvio, mas ninguém faz. sim, sim. Olha só, você quer coisa pior? Você já foi numa consulta médica e o médico nem Já. olhou pra tua cara? Já, Mas você vê que tá relacionado ao E anterior, dura né? 5 minutos? sim. Porque sim. o médico tá É ganhando empatia, dele, ele não né? quer saber do seu. Então você volta lá? Você não Entendeu? volta, entendeu? Inclusive, já que você Você não puxou, volta, o né? médico é o novo alvo da internet, né? Para dar treinamento para quando a gente estava falando dos milagres. Então, o médico é o novo Cuidado. alvo. É, Cuidado, você Olha a falar. polêmica. Olha a polêmica. É o polêmico, né? Vai, pode Não, eu concluir. mesmo treinei vocês conhecem lá, né? Ó, Mas a empatia é muito importante, né? Porque eu acho que a empatia, ela precede a venda. Se você olhar direitinho, eu quero seu reconhecimento, eu quero sua confiança, eu quero seu respeito. Como que eu vou obter isso se eu não fizer isso por você primeiramente? Uhum. Então, é o dar para receber, né? E É, esse essa- tópico, se você pegar lá no livro, ele está relacionado diretamente com ganha-ganha. Uhum. Tá? Ele está relacionado Eu por acho que isso. essa parte da vitória pública está totalmente ligada ao processo de vendas. Sim, total. Eu E você vê um enxergo cara assim completamente. que trouxe um negócio que, quando ele lançou, foi, nossa, uau, todo mundo... E que tá baseado aqui, spin selling. O que é o spin selling? É a pessoa fazer a pergunta aberta para escutar de fato o que o outro tem a Sim, dizer. Sim, isso E aí, aí. mas é escutar, É. não é querer vender, é escutar. É escutar. E venda consultiva, a gente acabou aquele negócio de você só fazer pergunta fechada, né? Agora, falando aqui com meu marqueteiro aqui, porque antigamente todo treinamento era baseado em pergunta fechada. Pergunta fechada, eu te direciono para onde eu quero. E o né? assunto acaba A rápido. pergunta aberta é justamente para quê? Para que eu consiga te compreender, te ouvir primeiro, ouço, compreendo, tá? Ou simplesmente só te ouço para entender seu ponto de vista e depois refletir sobre ele, Uhum. né? Porque eu posso estar perdendo a oportunidade de obter uma visão que eu não tinha. E se perde muito isso por não escutar as pessoas. Sem dúvida, uma das maiores necessidades do ser humano é ser ouvido. E esse é isso, ouvido de verdade. De né? verdade. de Isso verdade. resolve, assim, uma série de problemas. Aí a gente tem IA sendo psicólogo, né? Porque a IA te escuta e te dá um feedback. Que, E que você não não vai precisa. chegar num lugar muito bom se for só a IA te ouvindo, E às né? vezes você não precisa falar Vão vir nada. outras doenças psicológicas Total. disso daí. Mas Né, é Ju? feedback Você às vezes não agradável. precisa nem falar nada, você só ouve. Só o fato de você ouvir a pessoa, ela já fica satisfeita. Você não tem que ter uma Sim. resposta pronta ou a Já cria solução empatia, né? adequada. Os terapeutas estão aí cuidando dos depressivos, porque as pessoas querem Atemporais, ser né? Do ouvidas. mesmo jeitinho, com base lá nas estruturas já de anos Uhum. e conseguem.
É isso. né? O processo continua o mesmo. Então vamos para a frase, processo. para fechamento aqui do procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Vamos. Você tem 2 orelhas e 1 boca. Boa. Ou se coloque no lugar do outro, faça com o outro o que você gostaria que fizesse com você mesmo. Enxergue Básico. pelos olhos alheios. Mas é. Vamos. Hábito 6. Crie sinergia. Sinergia, Essa é boa. ótimo. Que significa... Uma andorinha só não faz verão? Exatamente. Já temos a frase. Temos a frase. fez a frase. Comecei pela frase. Já temos a frase. Sinergia é tudo, né? Sinergia. A soma da parte não pra é maior do você, que a soma de tudo, né? Então... As pessoas de maior sucesso não são as melhores operadoras. É aquela Elas são história. as pessoas que conseguem juntar um maior grupo de pessoas inteligentes. Isso aí. Uma equipe bem elaborada, né, onde esses conceitos estejam bem definidos, a soma o tudo, na realidade, ele passa a ser muito maior do que o número de componentes. Em outras palavras, 1 mais 1 passa a ser 3, porque fica muito mais potencializado. Um exemplo legal é na própria NBS. Eu começo dando aula, né? Sou o primeiro do time a dar aula. Aí o feedback que eu recebo da galera, pô, que aula legal, não sei o que, pô, você é muito inteligente, não sei o que. Aí eu fico quieto, só rindo. Porque aí vai entrando a galera na sequência e sempre subindo o nível. Aí o próximo é um pouco melhor, depois o outro vai sempre subindo a régua. Mas o grande mérito é o quê? Juntar essa galera. Foi estratégico. E manter unido. Foi estratégico? Você entrou primeiro por causa disso? Claro, eu sou o menorzinho da galera, deixa a galera voar. Mas é isso, e manter unido, porque pelo caminho é tiro, porrada e bomba, né? O que está atrás das cortinas que é a verdade da empresa, né? E leva um tempo para amadurecer. Uma grande receita de sucesso é que as empresas tenham sócios com aptidões complementares. Sim. Então, por exemplo, um é melhor no marketing, outro melhor no comercial, outro melhor no administrativo, outro melhor no RH. Fechou. Tá perfeita essa Quer sociedade, ver uma vamos coisa pra que cima. dá receita do fracasso? 2 amigos querem virar sócios. Os 2 têm o mesmo dinheiro e os 2 sabem fazer a mesma coisa. Vai dar errado, porque se a empresa bombar, os caras, vai achar que tá fazendo mais do que o outro. O lance da NBS perguntou se foi estratégico. Foi estratégico juntar todo mundo de mercado, que é muito bom. E é por isso que fica bom. Mas por eu isso que posso deu falar certo. pela NBS Não tem de uma outro escala. ângulo de vocês. É E aí, verdade. Samuel? Não posso? Pode, deve. Eu acho que a NBS é o seguinte, né? Estando lá do outro lado da cadeira, que estou, né? Está. Acabando. E é o seguinte, essa questão sim, ela tem, né? Poxa, nossa, aí vem outro. Mas é porque todas as competências, elas são muito bem colocadas para a prática de fato, né? Que é o que a gente vive lá. Exato. Então, quando você vende verdade, passa confiança, sabe? Isso vai realizando. Então, as pessoas estão engajadas porque estão, né? E eu posso falar pela turma 1, Que elas enxergam o que de fato vai colocar em prática, né? Conheço uma meia dúzia das outras turmas que também fala sobre isso. Então, elas estão engajadas por isso. Porque, primeiro, você está entregando o que vendeu. Isso Exato. Alinhamento de a expectativa. primeira com coisa que entrega. tem que entregar, né? Alinhamento Então, não expectativa, adianta. ponto. A relação, né? Aí vou fazer agora o paralelo aqui. A relação ganha-ganha, tá acontecendo. Então, a pessoa tá lá, ela foi com expectativa, pagou pelo produto, recebe o produto, aplica o produto, tem retorno do produto que ela comprou. Então, tá tudo acontecendo. Fora isso, existe o relacionamento que foi criado. Então, Que perdura. Então, a turma já não é mais aluno e professor, né? Sim, todo mundo É é amigo, é parceiro, é conselheiro, É pede orientação. Ó, o conselheiro não vem antecipando, dando spoiler do próximo produto, não, tá? Ah, tá. Calma. Pois é. Então, vendo pelo outro lado, e vem essa rampa de crescimento, né, que é incremental, tá muito bem colocada, na minha Se a gente opinião. fizer um exercício de pegar a galera um ano atrás e agora, Sim. muita gente tá bem diferente, né? Muita sim. gente Na evoluiu. carreira, né? Dá pra E ver. cada um Dá pra ver, né? E tem um lance Que, muito de legal. fato Diferente. transforma, né? Sim, e assim, nem todos, como deve ser, faz o start ao mesmo tempo. Claro, cada Tem no seu um que momento. faz numa Momento. disciplina, tem outro que faz em outra. Cada um no E seu aí momento. você começa a ver
a pipoca estourar, entendeu? Exato. Aí você vê, nossa, fulano ali, ó, tá indo, ó, fulano lá, tá, entendeu? Cara, mas eu olho pelo Instagram da a nossa turma eu falo, tem uns cases muito interessantes, tá? E funciona justamente por causa desse hábito aqui, essa energia. Exato. É porque, cara, o Thiago é muito bom em finanças e vai lá, detona, Isso mostra aí. pra todo mundo. A Juliana entra lá com empreendedorismo, regaça, trouxe um Shark Tank pra turma, né? Sim, sim. E aí só vai, tudo é muito sinérgico, né? A nossa força tá justamente em Isso aí. combinar a força. E a grande questão pra gente é não deixar essa energia cair e sempre corrigindo rota, né? Porque falhas Sim, acontecem, sim, né? A Tem própria- que ir adaptando pra sempre cada vez melhor. Hábito 7, corrigir a rota. Hábito 7, afinando o instrumento. Peraí, então fechando a frase do 6, uma andorinha só não faz verão. É isso aí, Sim. a gente já começou com a frase, você já mandou já de E primeira. o hábito 7, afinando o instrumento. E aí? Afinal, o instrumento, ele pega os 4 aspectos da vida, né? O físico, mental, espiritual e saúde, né? Tem mais um, faltou um. Eu posso dar um testemunho disso que eu conto até no começo da minha aula, né? Eu estava num momento de carreira bem estagnado, mais gordinho, não cuidando da saúde e tal, e a gente teve uma questão na nossa primeira gravidez, em que eu fiz uma promessa para se nascesse tudo ok, eu iria correr uma maratona. E até então, não corria 500 metros. Era campeão melhor cliente do iFood. Aí, cara, nossa filha nasceu, Maria Helena, tudo bem. Eu falei, puxa, agora eu vou ter que correr uma maratona, né? Promessa é Sim. dívida. Comecei a treinar para essa maratona. Aí, um ano depois, consegui fazer. Mas isso que trouxe para minha vida de rebote, que veio junto, é uma coisa incrível. Não é só o exercício físico. Eu falo que o exercício físico, uma atividade física em alto rendimento, melhora a concentração, foco, objetivos, paciência, melhora tudo na tua vida. Sim, sim. Muda o negócio como um todo. Então, quando chega no afinal o instrumento que a gente vai pegar todas as esferas da nossa vida, é exatamente isso. Nada é solto, né? Uma coisa está puxando a outra. Quando ele fala amolar o instrumento, ele fala dos 4, né? Que é Físico, físico, mental, social. socioemocional Isso aí. e E o outro é o espiritual. o espiritual. Então, quando você trabalha essas 4, e aí a gente está falando do último hábito, então ele começa a passar, ele vai navegar em todos os outros aí. Por exemplo, lá no primeiro hábito, né? Que você tem que estar definido, cuidar da sua saúde, você não pode procrastinar, entendeu? Você tem que estar com isso bem resolvido, né? Por quê? Porque você é o responsável, você está no volante, é você que faz a escolha. Fez a escolha? Então, vai lá, tô cansado, vai cansado mesmo, entendeu? É isso aí. Bom, estão me avisando aqui já há algum tempo que a gente estourou o Acabou. tempo, mas é aquilo, né? Já foi uma hora? Eu tenho uma frase pra gente fechar. Já tem tempo. Afinando o instrumento, frase final. Uma frase final do livro. Não mate as galinhas. Não mate as galinhas, importante. A galinha, né? A galinha dos ovos de ouro. Isso que é aí. bem A importante. gente não falou dessa, A gente não falou, né? historinha, né, Que Léo? tem a Vai ficar fuga, pro próximo. tem o filme A Fuga das Galinhas, né? Não, é Não, que mas o livro se é você- baseado no... Não, sim, mas Mas não sei se foi, vocês né? já viram. Ô, Ju, mas conta então, que a galera vai ficar curiosa, quem não leu o livro. Conta um pouco dessa história. Conta, Léo, com você. Então, o livro, ele baseia todos os princípios do produção e capacidade de produção em cima da história do Esopo, da galinha dos ovos de ouro. Sim. Que ela dá os ovos de ouro, só que ela dá um por dia. E aí, o que o dono da galinha faz? Ele vai lá, ele tá com pressa, ele quer enriquecer muito rápido, Apesar ele dele já mata- estar Sim, rico com sim. um ovo por dia, ele mata a galinha, É, pra descobrir que a galinha só dá ovo quando tá viva. ele achava que tinha dentro dela, Pois é. né? Os Exatamente. ovos e não tinha. Ou seja, Então, não mate a Não galinha. mate a galinha. E esse- Cultive, regue, proativos, faça o passo a passo dos 7 hábitos Boa. que você vai Boa. chegar lá. É isso. Boa. tem a fábula, posso fechar com a Pode, fábula? vai. Que é muito conhecida, acredito que vocês conheçam também, do lenhador. Né? Tinha um lenhador jovem e um lenhador já um pouco ancião, e resolveram fazer uma disputa, quem conseguia cortar mais árvores. Tá? E aí eles começam lá a cortar árvore, 1, 2, 3, e de repente o jovem olha para o lenhador lá e ele estava sentado de costa. E ele ficava empolgado e falava assim, vou ganhar, tá fácil. E ele continuava cortando sem parar, sem nada. E daqui a pouco chega ao final da competição e começa a contar. E aí o jovem lenhador perde.
E ele fica, né, transtornado, questiona por que ele perdeu. Se ele ficava parado lá, várias vezes ele olhou, ele estava parado, não tinha como. Ele falou, não estava parado, ancião. Eu estava, a cada momento que eu parava, a cada 20 árvores que eu cortava, eu amolava o meu machado para ele ter mais eficiência. Viu aí? É, Sabedoria. Tá vendo? Sabe as palavras. Pronto. Temos que amolar o nosso instrumento, afinar afinar o instrumento, amolar o nosso, né, o tempo inteiro ali. Investir em Isso aí. Esse é o NBS Readers. Isso investir aí. na Seu nossa podcast de organização de gestão agenda. e filosofia. Viu aí? É isso aí. Beleza. E aí, o que esse mergulho nos 7 hábitos te provocou? Talvez você tenha percebido que ser eficaz não é apenas fazer mais, mas fazer o que importa, com propósito, consistência e inteligência emocional. A verdadeira liderança começa no autocontrole, passa pelo respeito ao outro e culmina na construção coletiva. E esse livro nos lembra que não existe atalho para a excelência, mas sim um caminho da disciplina, do caráter e da visão. Não é isso? Isso aí. Bom, galera, muito obrigado pelo tempo de vocês aqui. Se você curtiu esse episódio, compartilha aí com outros líderes. Começa a seguir a gente também no YouTube. Todo mês tem esse episódio. Tem o nosso grupo de WhatsApp, que lá a gente solta o resuminho do livro com os insights e a galera participa para poder também ser um convidado aqui para o nosso podcast, beleza? Valeu, obrigado. Falou. Valeu.